Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Nesta noite eu quero convidar você a diminuir o ritmo, deixar o barulho do dia do lado de fora e entrar comigo neste lugar de confiança. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2026. A igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, homem que escolheu amar até o fim e transformou a própria vida numa oferta. A palavra desta noite fala de aliança, fidelidade, amor ferido e amor que permanece. Na primeira leitura, Deus recorda através do profeta Ezequiel tudo o que fez por Jerusalém. Ele a encontrou abandonada, cuidou dela, fez aliança, cobriu sua nudez e lhe deu dignidade. Mas Jerusalém se esqueceu de onde veio, recebeu amor e depois confiou mais nos próprios dons do que naquele que havia dado tudo. No Evangelho, Jesus é questionado sobre o matrimônio e nos conduz novamente ao princípio, ao projeto de Deus. Os dois serão uma só carne. São palavras fortes para uma noite de sexta-feira, porque muita gente chega ao fim da semana cansada não apenas do trabalho, está cansada de relacionamentos difíceis, cansada de tentar manter uma família unida, cansada de amar e não se sentir compreendida, cansada de conversar e parecer que nada muda, cansada até de si mesma porque reconhece erros, reações, impaciências e escolhas que feriram pessoas importantes. Nesta noite eu não quero colocar mais peso sobre você, quero voltar ao princípio junto com Jesus, voltar ao lugar onde amor não era disputa, onde aliança não era prisão, onde estar junto significava cuidar, proteger, ouvir, permanecer e crescer. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão. Assim, esta oração poderá alcançar alguém que está terminando o dia preocupado com o casamento, com a família ou com uma relação que precisa de cura. E escreva nos comentários: Senhor, restaura o amor na minha casa. Não escreva pensando apenas na outra pessoa, escreva incluindo você. Porque toda restauração verdadeira começa quando paramos de pedir que Deus mude somente os outros e permitimos que Ele toque também o nosso coração. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Ezequiel é uma das imagens mais intensas da relação de Deus com o seu povo. O Senhor recorda Jerusalém como alguém abandonado desde o nascimento. Ninguém a acolheu, ninguém cuidou dela, ninguém olhou com compaixão. Então Deus passa por ela e diz: vive. Ele cuida, faz crescer, cobre, estabelece aliança, dá beleza, dá dignidade, dá um nome. Aquela que parecia destinada ao abandono passa a ser conhecida por causa da bondade que recebeu. Mas então acontece algo doloroso. Jerusalém começa a confiar na própria beleza, esquece quem a levantou. Os dons ocupam o lugar do doador. A bênção passa a ser mais importante do que aquele que abençoou. Essa história também pode acontecer conosco. Pedimos uma família, depois a correria nos faz deixar Deus de lado. Pedimos um casamento, depois paramos de alimentar a relação. Pedimos trabalho, depois o trabalho ocupa todo o nosso tempo. Pedimos filhos, depois passamos a educá-los sem oração, sem escuta, apenas tentando controlar. Pedimos uma oportunidade. Depois começamos a acreditar que tudo foi conquistado apenas pela nossa força. O coração humano esquece com facilidade. É por isso que a noite é um momento tão importante. Antes de dormir precisamos lembrar de onde Deus nos tirou, lembrar das vezes em que não tínhamos solução, lembrar das portas que se abriram, lembrar das pessoas que chegaram, lembrar das orações respondidas, lembrar
que muita coisa que hoje consideramos comum já foi um pedido cheio de lágrimas. Existe alguém que hoje reclama da família pela qual um dia rezou. Alguém se irrita com um trabalho que um dia pediu. Alguém se acostumou tanto à presença de uma pessoa que esqueceu de agradecer. A gratidão não resolve todos os conflitos, mas muda o lugar a partir do qual olhamos. Quando lembramos da aliança, deixamos de tratar tudo como descartável. O profeta também mostra que, apesar da infidelidade do povo, Deus declara: eu me lembrarei da minha aliança contigo. Isso é extraordinário. O povo esqueceu, Deus não esqueceu. O ser humano falhou, Deus permaneceu fiel. Isso não significa que nossos atos não tenham consequências. Tem, mas significa que a fidelidade de Deus é maior do que nossas quedas. Essa é uma palavra para quem está terminando esta sexta-feira com culpa. Você errou, reconheça, feriu alguém. Repare o que for possível. Abandonou coisas importantes, volte, mas não transforme o erro numa sentença dizendo: acabou para mim. Deus trabalha com recomeços. Ele chama a conversão porque ainda existe uma aliança. O cântico do profeta Isaías proclama: eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. Confiança não é pensar que nada difícil acontecerá, é saber onde colocar o coração quando algo difícil acontece. O salmista nos convida a cantar porque grandes coisas fez o Senhor. Talvez nesta noite seja necessário cantar antes de sentir vontade, agradecer antes de enxergar todas as respostas, reconhecer que Deus continua sendo Salvador, mesmo no meio das áreas ainda feridas. No Evangelho, alguns fariseus se aproximam de Jesus e perguntam se é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo. Eles querem colocar Jesus dentro de uma discussão jurídica. Jesus faz algo diferente. Volta ao princípio. Não lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Depois continua: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E conclui: o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus nos leva ao projeto original. Ele não começa pela pergunta: quando posso desistir? Começa perguntando: o que Deus desejou quando criou esta união? Essa mudança é profunda. Porque nós frequentemente entramos nas relações perguntando: o que eu estou recebendo? Jesus nos ensina a perguntar: o que estamos construindo? O matrimônio cristão não é apenas sentimento. Sentimentos mudam. Há dias de profunda ternura, outros de cansaço. Há fases leves, outras marcadas por preocupações, filhos, dinheiro, doença, envelhecimento, trabalho e perdas. O amor de aliança precisa ser maior do que a emoção de um dia, mas isso não significa romantizar relacionamentos destrutivos. Jesus fala de fidelidade e dignidade, não de violência, não de abuso, não de medo permanente dentro de casa. Quem vive uma situação de violência precisa buscar proteção e ajuda segura. Ninguém deve usar o Evangelho para obrigar uma pessoa a permanecer exposta ao mal. A fidelidade cristã nunca exige negar a dignidade de um filho ou uma filha de Deus. Mas existem muitos relacionamentos que não vivem abuso, vivem desgaste. E o desgaste precisa ser cuidado antes de se transformar em distância. Às vezes a relação não acabou, apenas parou de receber atenção. Os dois trabalham, os dois estão cansados, os filhos ocupam tudo, as contas pressionam, as conversas viram apenas organização da casa. Você pagou isso, vai buscar aquilo, que hora chega, quem vai levar? E o casal que um dia conversava sobre sonhos passa a falar
apenas de problemas. Uma relação não se sustenta somente porque ainda não houve uma grande crise. Ela precisa de cuidado, precisa de tempo, precisa de escuta, precisa de gestos pequenos que dizem: eu ainda vejo você. Isso vale também para pais e filhos, para irmãos, para amizades. Amor não sobrevive bem quando tratamos presença como garantida. Nesta noite eu quero perguntar: quem na sua vida precisa voltar a se sentir visto, não resolvido, não corrigido? Visto, há pessoas que não precisam primeiro de uma solução, precisam que alguém perceba seu cansaço. São Maximiliano Maria Kolbe compreendeu de uma maneira radical o significado de doar a própria vida. Em um dos momentos mais terríveis da história humana, dentro do campo de Auschwitz, um homem foi escolhido para morrer e começou a lamentar sua família. Maximiliano se apresentou e ofereceu a própria vida no lugar dele. Ele não fez um discurso sobre amor, transformou o amor em decisão. Essa é a força do testemunho dele. Naturalmente, nossa vida cotidiana não nos coloca diante daquela mesma situação extrema, mas todos os dias aparecem pequenas oportunidades de morrer para o ego, desistir de ter sempre a última palavra, escutar antes de responder, interromper uma ironia, pedir perdão, dividir uma responsabilidade, ajudar alguém sem esperar reconhecimento, levantar para cuidar quando preferíamos permanecer sentados. Amor verdadeiro sempre possui alguma forma de entrega, mas existe uma diferença entre entrega e anulação. São Maximiliano ofereceu a vida livremente. Amor cristão não é viver sem liberdade, é usar a liberdade para o bem. Por isso, nesta noite, em vez de perguntar apenas quem deveria fazer mais por mim, pergunte também qual gesto concreto de amor está ao meu alcance. Pode ser uma mensagem, um pedido de perdão, um agradecimento, uma conversa, uma tarefa que você normalmente deixa para outra pessoa, uma atenção especial a alguém que está cansado. O amor cresce em gestos, e assim como no exemplo do texto que você ouviu, o pouco oferecido com amor pode se tornar cuidado nas mãos de Jesus. Uma marmita dividida não resolve toda a pobreza. Uma conversa não corrige todos os problemas. Um pedido de perdão não apaga automaticamente anos de feridas. Mas alguém precisa começar. Não use o tamanho do problema como desculpa para não oferecer o bem possível. Agora eu quero falar também com quem está sozinho. O Evangelho termina mencionando pessoas que vivem o celibato por diferentes razões e aqueles que escolhem uma vida totalmente dedicada ao reino. Nem toda vocação passa pelo matrimônio. O valor de uma pessoa não depende de estar casada. Há solteiros profundamente fecundos, consagrados, sacerdotes, religiosos, viúvos, pessoas que atravessam uma fase de espera. Cada vocação possui sua forma própria de amar. São Maximiliano e a memória que celebramos hoje nos recordam isso. Uma vida entregue a Deus nunca é vazia. O centro não é o estado civil, é a capacidade de transformar a própria existência em amor. Agora, respire profundamente, se puder, coloque a mão sobre o coração. Pense na relação que mais precisa de oração nesta noite. Pode ser um casamento, uma relação com um filho, com os pais, com o irmão, ou até mesmo sua relação com você próprio. Apresente o nome, sem acusações, sem preparar argumentos. Apenas coloque diante de Deus e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entro em Tua presença, reconhecendo que fui amado antes mesmo de saber amar. Tu me encontraste, Tu me sustentaste.
Tu me deste oportunidades, Tu colocaste pessoas na minha vida, e muitas vezes eu me acostumei com Tuas bênçãos. Obrigado por esta sexta-feira, obrigado pela vida, obrigado pela casa, obrigado pelo alimento, obrigado por quem caminhou comigo hoje, obrigado pelas pessoas que me amam, mesmo quando eu nem sempre sei demonstrar amor da forma correta. Nesta noite eu quero recordar Tua aliança. Tu permaneceste fiel, mesmo quando eu me distraí, mesmo quando fui ingrato, mesmo quando tomei decisões erradas. Por isso eu volto. Senhor, eu te peço perdão. Perdoa minhas palavras duras. Perdoa as vezes em que tratei alguém com frieza. Perdoa quando deixei o orgulho impedir um pedido de perdão. Perdoa quando quis mudar os outros, mas não aceitei enxergar minhas próprias falhas. Perdoa quando usei o cansaço como desculpa para deixar de amar. Perdoa quando transformei pequenos conflitos em grandes distâncias. Purifica meu coração. Dá-me uma maneira nova de olhar para quem vive comigo. Senhor, visita os casamentos. Visita aquele casal que hoje se sente distante. Aquele que já quase não conversa, aquele que repete sempre os mesmos conflitos. Dá coragem para buscar ajuda quando necessário, dá paciência para escutar, dá humildade para reconhecer erros, protege os esposos da indiferença, da infidelidade, do orgulho, das palavras ofensivas, da comparação, de tudo aquilo que lentamente destrói a confiança. Reacende o cuidado, não apenas a emoção, o cuidado. Senhor, abençoa os casais que estão vivendo uma fase bonita, que não se acomodem, que saibam agradecer, que construam a relação sobre oração, respeito e verdade. Abençoa os noivos, dá-lhes maturidade para compreender que o casamento não é apenas festa, mas aliança. Abençoa também aqueles que estão separados. Cura feridas, dá sabedoria nas decisões, protege os filhos das disputas. Não permitas que as crianças sejam usadas como armas em conflitos adultos. Onde houver possibilidade de reconciliação verdadeira e segura, abre caminhos. Onde for necessário seguir caminhos diferentes, dá respeito, responsabilidade e paz. Senhor, eu te apresento os filhos, especialmente aqueles que se afastaram, os que não querem conversar, os que estão fazendo escolhas que preocupam. Dá aos pais sabedoria para amar sem controlar, corrigir sem humilhar, orientar sem sufocar. E dá aos filhos humildade para reconhecer que nem todo limite é falta de amor. Senhor, abençoa também os solteiros, os viúvos, os consagrados, os sacerdotes, os religiosos, aqueles que estão discernindo a própria vocação, que ninguém se sinta incompleto por causa de seu estado de vida. Mostra a cada pessoa de que forma pode amar e servir. Pela intercessão de São Maximiliano Kolbe, dá-nos um coração capaz de sair de si, um coração que não viva perguntando apenas o que ganho, mas também quem posso amar hoje, Senhor. Visita agora a minha mente. Eu quero entregar as cobranças, as expectativas, as comparações, os medos relacionados à minha família. Eu não consigo controlar todos, não consigo proteger as pessoas de cada sofrimento, não consigo garantir que todos façam as escolhas certas. Por isso eu entrego. Faz o que eu não consigo fazer, vai onde não consigo chegar. Fala aos corações que minhas palavras não alcançam. Senhor, visita os enfermos, toca aqueles que estão internados, os que aguardam exames, os que enfrentam tratamentos longos, os que cuidam de familiares e estão cansados. Dá força, dá esperança, dá sabedoria aos profissionais da saúde. Derrama cura segundo tua vontade, e não deixes nenhuma pessoa doente se sentir apenas um peso para a família. Ensina-nos a cuidar com dignidade.
Senhor, eu te entrego também as finanças da minha casa, as contas, o trabalho, os compromissos, a insegurança. Abre portas de emprego, dá sabedoria para administrar, livra-nos de decisões tomadas por desespero, que o dinheiro não seja causa permanente de divisão dentro da família. Ensina-nos a conversar sobre finanças com maturidade, dá-nos equilíbrio, que nunca falte o pão, e dá-nos também um coração capaz de partilhar. São Maximiliano entregou tudo. Santa caridade começa quando deixamos de viver fechados em nós mesmos. Mostra-me, Senhor, uma pessoa concreta que posso servir, não para aparecer, não para contar, não para receber aplausos, mas porque o Evangelho precisa ganhar mãos. Se houver alguém com fome, dá-me sensibilidade. Se houver alguém sozinho, dá-me tempo. Se houver alguém cansado, dá-me atenção. Se houver uma pessoa precisando de uma palavra, coloca bondade na minha voz. Eu não consigo resolver o sofrimento do mundo, mas não quero usar isso como desculpa para ignorar a necessidade que está ao meu alcance. Senhor, protege nossa casa nesta noite. Guarda cada porta, cada quarto, cada pessoa. Protege quem ainda está no trabalho, quem está nas estradas, quem voltará tarde. Livra-nos de acidentes, violência, confusão e todo mal. Cobre nossos filhos. Abençoa os idosos. Consola quem está sozinho. Acompanha quem perdeu alguém amado. Senhor, eu entrego amanhã. Não quero dormir preocupado com tudo aquilo que ainda pode acontecer. Se amanhã vier uma dificuldade, tua graça também estará lá. Nesta noite eu recebo a graça de hoje. Descansar, cobre-nos com teu manto de paz. Aqui no manto de paz e oração nós nos reunimos como uma família espiritual. Há pessoas rezando em quartos silenciosos, outras em salas, outras acompanhando do hospital, outras tentando adormecer depois de um dia difícil. Que cada coração sinta que não está sozinho. Que esta comunidade seja um lugar de paz, intercessão e caridade. São Maximiliano Maria Kolbe, intercede por nós. Ensina-nos a amar com coragem, a defender a dignidade humana, a colocar Cristo acima do egoísmo. Intercede pelas famílias, pelos casamentos, pelos sacerdotes, pelas pessoas perseguidas, pelos que vivem em situações de medo, pelos que precisam reencontrar esperança. Senhor Jesus, em teu nome eu declaro que o orgulho não dominará minha casa, a indiferença não vencerá o amor, a falta de diálogo não terá a palavra final. Eu rejeito toda palavra de divisão, toda frieza, toda comparação, todo desejo de ferir para me defender. Receba paz para a sua família, receba sabedoria para conversar, receba coragem para pedir perdão, receba força para amar sem se anular, receba discernimento para proteger sua dignidade, receba esperança para aquilo que ainda pode ser restaurado. Deus não esqueceu sua aliança. Agora respire fundo mais uma vez. Você não precisa resolver todos os relacionamentos nesta noite. Um passo de cada vez. Às vezes o primeiro passo é uma oração, depois uma conversa, depois um gesto. O importante é não deixar o coração endurecer. Agora juntos vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peçamos a intercessão de Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora Aparecida, cobre nossas famílias com teu manto. Protege os casamentos, os filhos, os solteiros, os viúvos, os consagrados. Conduze-nos sempre para Jesus. Eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. A sua casa está nas mãos de Deus. Sua família está debaixo da graça. Seu coração recebe paz. Sua mente recebe descanso. E aquilo que precisa ser curado será colocado diante daquele que permanece fiel à aliança. Hoje eu descanso em paz, porque Deus não se esqueceu de mim. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Senhor, restaura o amor na minha casa. Coloque também, se desejar, apenas o primeiro nome de alguém por quem você deseja que nossa comunidade reze. Aqui no Manto de Paz e Oração nós não queremos apenas falar sobre amor. Queremos transformar oração em presença, cuidado e caridade. Compartilhe esta oração com uma pessoa que esteja vivendo uma fase difícil na família ou precisando reencontrar esperança no amor de Deus. Que São Maximiliano Kolbe interceda pela sua casa. Que Nossa Senhora Aparecida cubra sua família com seu manto. Que o Senhor cure as feridas, fortaleça os vínculos e nos ensine a amar com verdade. Boa noite, povo de Deus. Durma em paz. Deus permanece fiel. E amanhã estaremos novamente juntos, aqui no Manto de Paz e Oração. Amém.